bem? Oi, Pedro, boa noite, tudo bom? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo sim. E você, me escuta bem? Escuto sim, tudo jóia. Que ótimo. Então, queria te dar as boas-vindas também a todos que estão nos acompanhando. Essa live é comemorativa ao mês do trabalho, uma sequência de lives que a AF está promovendo nesse mês. Nós começamos na primeira semana de maio, com colegas que atuam no terceiro setor, o Júlio Sampaio e o Pedro Bruzzi. Nossa segunda live teve a participação da Elisa e da Ieda. Elas estavam aí discutindo, trazendo os pontos de vista dos colegas que atuam nas instituições de pesquisa e ensino. E essa live de hoje, nós temos aqui a Carolina. Ela é diretora de Unidade de Conservação e de Regularização Fundiária do Instituto Brasileiro Ambiental. Infelizmente, tivemos um problema, o nosso colega Deusdará não participará hoje. E aproveitando que eu tenho uma experiência também no setor público, né? Já atuei no IBAMA, no Serviço Florestal, hoje estou no Ministério da Agricultura. Eu vou participar do debate com a Carol, ao mesmo tempo que faço a moderação. Obrigado mais uma vez aí, viu, Carol, por aceitar o convite. Queria lembrar que essa live está sendo gravada, né? E nós vamos disponibilizar no nosso canal do YouTube, para que possam acompanhar depois. Queria também aqui destacar, né, que o mês do trabalho, nós tivemos essa demanda por conta de colegas que atuam, né, no mercado há pouco tempo, futuros colegas que estão estudando na Universidade de Brasília, em outros cursos, né, em outras universidades, né, engenharia florestal, e que queriam conhecer melhor as possibilidades de atuação profissional do engenheiro florestal. Então, o mote, né, da nossa série é olhar os próximos 10 anos, avaliar quais são os desafios do profissional, as demandas que têm surgido, e hoje nós temos aí a oportunidade de fazer um bom debate com a nossa colega que atua no IBAMA. Então, Carolina, vamos dar início aqui à nossa conversa. Nessa primeira parte, nós vamos te perguntar e gostaríamos de ouvir um pouco mais da sua história profissional, né? Por onde você esteve, os trabalhos que você desempenhou, e a partir disso nós partiremos para a segunda fase, que envolve aí a pergunta orientadora, um olhar para os próximos 10 anos, considerando aí o seu contexto de atuação no IBRAM. Então, eu passo a palavra para você. Obrigado. De nada, boa noite, Pedro, boa noite aos demais colegas de profissão, os que também assistem a live, né? Eu me senti muito feliz, lisonjeada com o convite, Pedro, quando eu recebi, ainda mais para tratar de um tema tão interessante, né? E falar sobre futuro é sempre um desafio. Então, primeiro, vou me apresentar, né? Meu nome é Carolina Leps Kenup Amário, nome difícil, até por isso saiu só o Amário aí. Mas eu formei em 2006 na Universidade de Brasília, em Engenharia Florestal. E desde da universidade, né, na minha trajetória como estudante, eu sempre procurei experiências em diversas áreas, né? O nosso curso tem uma área de atuação bem ampla, então eu sempre fiz pesquisas em áreas diferentes, né? Desde o geoprocessamento, anatomia vegetal. E é muito importante também para aqueles que estão escutando, que ainda estão na universidade, que a universidade é muito importante na sua rede de contatos também, né? Um dos primeiros empregos que eu tive foi uma indicação de um professor também da UNB. Então, fica a dica, assim, para os estudantes, né? Então, depois que eu me formei, em 2006, eu parti para um ano sabático, por assim dizer. Fui para a Austrália fazer um intercâmbio, estudar um pouquinho de inglês. E lá eu tive a oportunidade de fazer 2 trabalhos voluntários, né, assim, porque na verdade eu fui para estudar inglês, não fui para trabalhar nem nada,
Mas o primeiro foi numa ONG que cuidava de reciclagem, tinha umas hortas urbanas e tal. E o segundo foi com o governo do oeste da Austrália, e eu trabalhava, fazia esse voluntário junto com o guarda-parque. E aí eu me apaixonei pela profissão de guarda-parque, né? Então, lá na Austrália a gente fazia as vistorias, fazia plantio de espécies nativas, e na época me chamou bastante atenção, lá em 2007, que eles já vinham fazendo plantio com herbáceas nativas australianas, né? E aqui no Cerrado a gente não tinha estudos, não tinha nenhuma espécie desenvolvida assim em viveiro, então eu tinha essa ideia que era impossível, né? Plantar as herbáceas de Cerrado, e hoje a gente já sabe que é bem possível, né? Então, depois que eu voltei da Austrália, eu também trabalhei numa OCIP, que é a Ecodata, com mobilização social, crédito de carbono, fazia assim, de tudo um pouco, né? E depois disso, eu entrei para uma consultoria ambiental em geoprocessamento, que foi financiada pelo IICA, a pedido da Codevasp. Então, a gente fez um mapeamento do Oeste Baiano, junto num laboratório de informações espaciais da UNB, lá da Geografia. E aí, na sequência desse trabalho, né, de consultoria, eu fui assumir um cargo no IBRAM, né, um cargo comissionado, fui convidada e em atuar no licenciamento ambiental. Então, nessa época, né, eu aprendi bastante. Quando a gente entra assim no órgão do governo, a gente se depara com um emaranhado de legislações, de normas que a gente não vê, né, na universidade, então a gente tem que se aprofundar, estudar bastante, e vários desafios, né, de trabalhar no governo. Então, eu entrei no IBRAM, a priori, com um cargo em comissão, né, e aí em 2009 teve um concurso do IBRAM, e eu já estava trabalhando lá, e prestei o concurso e passei, isso. E aí, só que eu troquei de área, aí eu saí do licenciamento ambiental e fui para a área de unidade de conservação. E na época que eu passei no concurso, eu passei para o concurso de agente de unidade de conservação em parques. Então, eu já fui lotada num parque, né, na ponta que a gente chama, assim. E aí eu fiquei trabalhando 5 anos no Parque Ezequias Hering, que fica no Guará. E lá também tive bastante desafio, né, muitas questões, até por ser mulher também, né, da gente ter um trabalho de campo mais pesado, de vistoria, assim, e no parque a gente tinha ocupações, né, irregulares, então até ameaçada eu fui na época, enfim. Mas depois desse período, né, no Parque Ezequias Hering, nesse meio tempo também, né, é importante destacar que eu fiz uma pós-graduação em 2012 na área de perícia ambiental e gestão ambiental, né, que era uma área que eu estava necessitando me aprofundar, né, no momento. E também nesse período eu também tive as minhas filhas, né, então foi um período assim que eu estava no parque e tinha essa questão também do ser mulher, né, de conciliar todas essas questões. Em 2017, então, fui convidada para substituir uma gerente de parques, que ela cuidava da gestão de todos os parques aqui do DF, né? E aí, desde então, eu não saí mais da sede do IBRAM, desde que eu fui substituir esse cargo de gerência. Aí eu fiquei um tempo nesse cargo, depois eu fui para um outro, né, que também cuidava da parte de criação de unidades de conservação, de elaboração de planos de manejo, de estudos técnicos, que é a área que eu estou até hoje, né? Então eu fiquei nessa área que cuida tanto dos planos de manejo como da criação de novas áreas de conservação. E recentemente entrou uma nova temática, que é a regularização fundiária, na nossa caixinha, que é uma temática bem pesada e que a gente não tem ainda nenhuma estrutura assim para cuidar, né? A gente tem ali, ficou muito tempo com um servidor, agora a gente tem mais outro servidor, né, para cuidar disso. Então, assim, é um desafio muito grande mesmo. Então, já é isso, são 11 anos aí no GDF, né, no Brasília Ambiental, com uma bagagem aí
de ter passado pelo licenciamento, ter passado pela ponta, né, pela unidade de conservação, ter ficado lotada lá, e essa experiência da sede agora. Então, esse é um pouquinho da minha trajetória profissional. Muito bom, Carolina. Obrigado aí por compartilhar com a gente. Realmente, essa possibilidade de ter contato com a execução da política, um contato mais próximo, faz toda a diferença. Imagina agora que você está tendo outros desafios, né? Você é diretor agora, né? Então, Sim. essa bagagem ajuda bastante, né? Eu mesmo, desde que me formei, sempre tive oportunidades, né? E consegui canalizar o início da minha atuação profissional muito para essas experiências mais próximas com, digamos assim, o campo, né? Algo mais com aquele cheiro de poeira que a gente sente, gosta, né? Quem é florestal. Né? Pois é, aí eu consegui uns contratos pelo PNUD, atuei pelo IBAMA, atuei pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Acre. No IBAMA, trabalhava com vistorias e análises de projetos de manejo florestal, reposição florestal, né, projetos de supressão de vegetação nativa. Eu também tive uma experiência no estado de Tocantins. Eu ocupei um cargo por um ano e meio lá. Nessa época, eu fui gerente do sistema DOF. Foi até um momento de transição, sabe? Quando o governo federal ele passava algumas atribuições que eram do IBAMA para os órgãos estaduais. Foi muito rico esse período para mim, né? Foi algo que sempre foi valioso, esse investimento, né? E foi uma vontade mesmo que eu sempre tive de estar nesses lugares, né? Eu tinha essa coisa do, estou me formando em engenharia florestal, eu preciso ter contato com a Amazônia, né? Eu tinha essa Tá à vontade. E lá no Acre trabalhei com um plano estadual de prevenção e controle do desmatamento. Foi muito interessante, sabe? Porque eu tive uma oportunidade de olhar a execução da política por um outro ângulo. Até então, eram muitos os processos administrativos, os processos autorizativos, e quando eu fui trabalhar no Acre, eu tive esse contato com uma agenda mais relacionada à gestão da atuação de várias secretarias, de várias unidades que eram responsáveis por uma política complexa, que é o controle do desmatamento e a prevenção do desmatamento. Nesse tempo aí, nesse período, eu fiz concurso e passei no IBAMA. Eu entrei como fiscal, fui fiscal por 3 anos em Imperatriz do Maranhão. E outro período que aprendi bastante. Muito desafiador. Você falou dessa questão da rede de contatos, né? Muito importante mesmo, né? Desde a época da UNB, né, os contatos no trabalho também, e até por conta desses investimentos, acabei sendo convidado para vir para o Brasil em 2012. Foi quando eu comecei a trabalhar com cadastro ambiental rural. Na época, o IBAMA desenvolveu um sistema. Com a mudança do Serviço Florestal Brasileiro, eu também fui cedido para atuar lá. E aí, fui gerente de desenvolvimento do sistema do cadastro ambiental rural no âmbito federal, né? E aí, o módulo de inscrição, de análise, do PRA. E aí, o meu último período foi relacionado à atuação junto ao Conselho Diretor do Serviço Florestal, né? Por exemplo, o decreto da CRA, a gente teve uma participação na elaboração da nota técnica, né, dos requisitos que constam no decreto. Hoje eu estou no Ministério da Agricultura. Ontem, inclusive, nós fizemos o lançamento do Observatório da Agropecuária Brasileira. É um projeto que eu tenho atuado nesses últimos 2 anos. Bom, então, eu terminei aqui a minha apresentação também, né, da minha experiência profissional, de uma forma resumida. Então, Carol, vou devolver para você, até aproveitando, antes de passar a bola, o pessoal que está me ajudando aqui na realização da live, inclusive eu queria deixar um abraço e um agradecimento aí para o Eduardo, para a Tayane e para a Isabel. Eles me sugeriram você ajustar um pouquinho a sua câmera
para enquadrar melhor a sua imagem. Ótimo. Melhorou? Melhorou. Obrigado. Então, nós chegamos aqui ao segundo bloco, né? Agradecendo aí a presença de todos que estão acompanhando. Eu vi ali, por exemplo, o Nelson Barbosa. Boa noite, Nelson. Vi o professor Leonardo Viari também. Oi, Leonardo, boa noite. É um grande prazer estar aqui proporcionando esse bate-papo com vocês. Quem sabe a tecnologia não evolui e futuramente nós temos, inclusive, interações, né? A gente sente falta, eu pelo menos sinto falta dessas outras contribuições. Mas, Carol, vamos lá. A pergunta é, dentro dessa perspectiva de 10 anos de atuação, né? Nos próximos 10 anos, muitos desafios aí o IBRAM tem no âmbito estadual, do Distrito Federal, aqui no caso. Conta pra gente aí, o que é esperado do profissional da engenharia florestal, quais seriam suas dicas aí, os seus pontos de vista. Obrigado. Tá certo. Bem, primeiro, falar de futuro, nesse momento, assim, eu acredito que é muito complicado, assim, para a gente falar de futuro. Ao mesmo tempo, também é acalentador, é um ato de resiliência nossa, né, e até de otimismo mesmo, da gente esperar e desejar que o futuro seja melhor do que a gente está vivendo hoje em dia, né. E aí, para começar o nosso debate, eu vou soltar aqui uma frase que eu li de um escritor norte-americano, que ele fala que o futuro já chegou, ele só está mal distribuído. Quem falou isso foi o William Gibson, né? Então, na verdade é isso, o futuro já chegou, né? Então, para muitos órgãos estaduais de meio ambiente, a gente já está no futuro aqui em Brasília, né? Por exemplo, se a gente for comparar com outros órgãos aí estaduais, por mais que a gente tenha recursos escassos, falta infraestrutura, eu acredito que a gente ainda está melhor do que alguns estados, né? Então, e uma outra coisa que eu queria falar é que o governo, né, ele se desenvolveu rapidamente, eu acredito, administrativamente falando, nesses últimos 10 anos, né? A gente, hoje em dia, não tem mais processo físico, nós temos aí processo eletrônico, né, que é mais fácil ainda a gente monitorar, para os órgãos de controle também ficarem atualizados. Nós temos o teletrabalho, que a pandemia nos trouxe, né, e a gente sabe que o teletrabalho já vinha ocorrendo, mas a passos lentos no serviço público, a pandemia acelerou. Então, eu acredito que a tendência, né, que a gente fique, né, se estenda esse período mesmo de teletrabalho. A questão também da jornada flexível, que para o servidor público a gente ainda tinha essa questão, né, que na iniciativa privada a gente tem muito mais a questão da jornada flexível, então hoje em dia já é uma realidade, né, essa jornada flexível. E falando dessa participação popular, que cada vez vai ser maior, né, as pessoas têm mais informação, as pessoas estão mais conectadas, e as nossas respostas, as nossas decisões também vão ser mais complexas, porque cada vez mais, como a nossa teia, né, vai ter muitos atores envolvidos, a nossa decisão governamental também vai ser mais complexa de ser tomada. Então, assim, o que eu queria falar é que, por outro lado, ainda no governo do Distrito Federal, eu acho que em todos os órgãos de governo, a gente ainda tem essa resistência de desenvolver e de estar junto com vários atores, porque é muito complicado e desafiador a gente conseguir ter sinergia e convergência nas nossas ações. Mas eu acredito que no futuro, e eu espero que no futuro próximo, a gente tenha menos decisão unilateral e mais decisão consensual. Então é isso que eu coloco aqui também para os engenheiros florestais aí que estão em formação ou também querem se capacitar. Uma dica que eu daria seria a capacitação em gestão de conflitos, porque a gente vai precisar muito no futuro e a gente já precisa atualmente, né? Além dessa questão da habilidade de se comunicar, né? Hoje em dia eu vejo que o pessoal mais novo tem mais facilidade de gravar vídeo no Instagram e tudo. Nós aí que somos da geração um pouquinho mais antiga, a gente já não tem tanta facilidade, né, de gravar vídeos e tudo. Então, fica a dica para o pessoal e também a questão de gestão de projetos, né, planejamento estratégico, porque o que ocorre, né? Eu acredito que você também deve ter passado por isso, Pedro, nos órgãos
que você trabalhou. A gente vê que, apesar de, hoje em dia, ter um planejamento estratégico, um documento com esse nome, a gente sabe que muitas das metas que são colocadas são impostas, às vezes, por forças políticas, e são surreais, às vezes irreais, impossíveis de serem atingidas, né? Então, a gente também, enquanto profissional engenheiro florestal, a gente também tem que procurar se especializar nessa questão de planejamento estratégico, na gestão de tempo, que é muito importante, né? Nosso tempo é limitado e a gente tem um recurso ali limitado e a gente precisa dividir tanto a nossa vida profissional, nossa vida, né, profissional e pessoal. E ainda tem questões de comunicação não violenta, tudo isso eu acredito que seja bem valorizado no futuro, né? Além das questões técnicas mesmo, que o engenheiro florestal é inerente ali da nossa profissão, né? E para as mulheres ainda o desafio é maior, acredito, né? Porque nós aí do governo, somos do governo, sabemos que a minoria dos cargos são ocupados por mulheres, né? Não só mulheres, mas também eu coloco a questão racial, tem outras questões também que a gente também, enquanto servidores, tem que se preocupar, porque enquanto governo temos que dar exemplo também de empatia, de inclusão, né? As pessoas têm que se sentir pertencentes, né, no governo. Uma outra questão que eu queria colocar também, que necessita de mudança, é essa relação entre governo e instituições de pesquisa e ensino, né, que o governo precisa ter uma atuação mais ativa, né, ele precisa demandar mais as pesquisas, precisa se inteirar do que está acontecendo, até para a gente também economizar recursos que muitas vezes no IBRAM a gente gasta com elaboração de estudos técnicos, coisas que a universidade ali teria mais capacidade de nos atender, né? Outra questão também que eu coloco, eu vislumbro assim para o futuro, seria as parcerias e acordos de cooperação, que a gente também sabe que o governo não dá conta sozinho, né? A gente tem, principalmente eu falo governo, mas eu falo aqui basicamente dos órgãos estaduais de meio ambiente, né? A gente tem muita demanda, a gente tem pouco recurso, esse recurso, quando existe, ele ainda pode ser mal utilizado, né? A gente ainda carece ali de fiscalização mesmo, da utilização da compensação ambiental, que muitas vezes é desvirtuada. Então, a gente tem uma série de desafios mesmo, assim, né, para a nossa atuação. E aí, para o futuro, assim, no geral, o que eu vejo também é que o mundo está nessa tendência de cooperação, né? A gente tem aplicativos, por exemplo, aí o Waze, né? Que todo mundo compartilha ali informações. E para a nossa área, né? Trazendo aqui para a nossa área, nós temos um aplicativo que é o iNaturalist, que é um aplicativo de ciência cidadã que mapeia a biodiversidade ao redor do mundo. Temos outros aplicativos, tem um que é só de aves, que acho que chama eBird, tem um outro aplicativo que chama Smart, que ele também é para o gestor de unidade de conservação. Então, o gestor nesse aplicativo, ele pode colocar informações de rotina, informações ali da própria gestão, né? E ele é um aplicativo que ele é mantido por um consórcio de ONGs, né? E ele é gratuito. Então, a gente tem essa possibilidade, por exemplo, esse Smart, ele é utilizado em mais de 50 países. Então, a gente ainda tem essa questão da integração dos dados, né? Que mais futuramente, né, vamos formando cada vez mais essa teia, né? Complexa e que nos permite várias análises e insights, mas que também nos demandam decisões, igual eu falei, mais complexas, né, e difíceis de serem tomadas, né? Então, enquanto servidor, eu penso assim que a gente também tem que fazer essa reflexão de como a gente pode ajudar nesse processo de engajamento social, da questão das parcerias, da aproximação com as instituições de ensino, né? A gente pode pensar na quebra desses processos burocráticos, né? Por exemplo, no IBRAM a gente tem o voluntariado. Para você ser um voluntário no IBRAM, você tem que entrar no portal do voluntariado e tem uma série de documentações. Às vezes a pessoa só quer ir lá no parque, fazer um plantio, sabe? Então a gente também, enquanto servidor, a gente também tem que pensar nisso, pensar nessas questões de desburocratização, né?
E, ao meu ver, assim, no futuro, todas as profissões ligadas ao cuidado, seja até a questão de saúde, né? Ou a gente, enquanto cuidadores aí do cerrado, do meio ambiente, eu vejo que elas tendem a ser valorizadas, né? Mesmo que a tecnologia nos atropele, tenha um crescimento exponencial, o cuidar sempre será importante, né? Esse é o que eu queria deixar. E aí, enquanto órgão, né, distrital de meio ambiente, você me pediu para falar também dos desafios, né, que a gente enfrenta lá. E eu acredito que sejam os mesmos, né, dos órgãos federais também, né, que é essa questão da falta de recursos humanos, né, a falta de recursos públicos mesmo, esses cargos políticos que às vezes a gente tem que lidar, né, que as pessoas chegam querendo inventar uma roda, e você tem que parar tudo que você estava fazendo, um processo que você já estava adiantado, né, trocar a prioridade, tudo isso acaba que atrasa, né, e atrapalha o fluxo, né, do serviço e da gestão pública. Uma outra questão que eu queria colocar também, que eu tinha anotado aqui, é sobre a compensação, eu já falei, né, que também é mal utilizada, a gente também tem que, né, pensar nisso. Mas, assim, de uma forma resumida, que eu trago mais para os colegas, é que, assim, que o IBRAM, ele tem várias áreas de atuação para o engenheiro florestal, né? Então, nós temos aí as unidades de conservação, próprios recursos hídricos, fiscalização, licenciamento ambiental, nós temos aqui o pessoal que cuida como você falou, do CAR, né, das autorizações para supressão vegetal. Então, tem diversas possibilidades de atuação. Isso é muito bom, porque o nosso curso, ele é um curso muito abrangente, né, no engenharia florestal. Então, permite que a gente atue em diversos setores ali do órgão ambiental. Então, era basicamente isso, Pedro, que eu tinha legal. Pensado. Muito legal. Pessoal aí, eu vi, né, nos comentários, muitos elogios aí às suas considerações, viu? Realmente, eu tenho uma experiência muito maior na atuação do governo federal, e a gente se depara com algumas questões que são comuns. Trazendo um pouco as minhas contribuições, eu acredito que, pensando em quem quer trabalhar no serviço público, talvez o primeiro grande choque ele venha no momento em que a gente sai da universidade, onde a gente é livre para pesquisar, o processo de construção do conhecimento ele envolve tentativas, ele envolve erros, ele envolve acertos, né? O desenvolvimento da tecnologia ele acontece muito nesse ambiente, e a gente entra no serviço público e se depara com uma realidade que precisa ser executada pela sociedade no dia a dia. E muitas vezes deriva do que a ciência e a tecnologia estão discutindo no altíssimo nível, digamos. Eu tive esse grande choque, digamos, quando fui atuar pelo IBAMA no Maranhão, com as vistorias e análise dos planos de manejo. Foi chocante, de certa forma, porque os conceitos que a gente estuda, eles são implementados, mas dentro de uma realidade, digamos, possível, né? Certamente. Passível e algo que necessita melhorar muito, sempre. Eu acho que nós precisamos, eu acho que essa questão que você traz da iniciativa, e que a própria Elisa trouxe na última live, a iniciativa de buscar as melhorias, né? Porque elas não vêm de graça. Eu acho que o envolvimento do servidor, ele deve integrar essas preocupações, sabe? De olhar o ambiente em que ele atua e buscar evoluir o processo, torná-los mais eficientes, certamente. Então, a gente se encontra nesse ambiente e a gente tem a ciência e a tecnologia como grandes influências, né? Certamente, esse é, a meu ver, um grande desafio, né? Porque o profissional, ele chega, ele tem que estar preparado para entender como que a política é executada, como os instrumentos eles são operacionalizados,
E ele precisa, aí vem talvez uma outra questão que serve de reflexão. Ser servidor público, na essência, envolve até abrir mão das suas convicções pessoais, privadas, digamos, né? O servidor ele tem uma obrigação de servir ao público. Ao público. Não é? E a gente da área ambiental ainda tem a questão do público futuro, né? Exato. Pensar sempre na... Exato. Existe toda essa questão, essa grande preocupação, né? Então, esse desafio de entender também como que uma lei como o Código Florestal é debatido, e para mim foi algo que eu acompanhei com muita proximidade. O resultado final do debate, me parece que existem críticas, né, de ambos os lados, se apertou demais ou se afrouxou demais, mas a gente teve aí um processo que foi, inclusive, as decisões tomadas, né, passaram até pelo STF. Então, a política, como ela foi negociada dentro do que é possível executar, ela tem as suas referências e o servidor ele precisa lidar com isso, né? Eu acho que isso é um dos grandes desafios e vale muito a pena para aqueles colegas que têm interesse em fazer concurso público buscarem uma reflexão nesse sentido, a meu ver, porque a gente tem que estar preparado também para, certo, técnicos, deixaremos nossas opiniões, nossos pareceres, mas existe uma diferença entre o que a ciência estabelece e o que a administração pública cobra dos cidadãos, não é? E a gente precisa sempre ter essa sensibilidade, sabe, Carol? Eu tive situações, por exemplo, de me deparar com um rigor altíssimo relacionado à gestão e ao uso dos recursos florestais, por exemplo, mas uma total falta de condição da administração, como você falou, de rodar os processos que regularizam o consumo, por exemplo, de produtos florestais. Então, a administração tem uma grande dificuldade de executar e, ao mesmo tempo, quando ela não consegue, o cidadão fica numa posição muito fragilizada. O rigor ambiental, né, da lei de crimes, ele é bastante duro muitas vezes, né? São complexidades que eu acredito que o profissional da engenharia florestal tem enormes contribuições. Nós temos visto aí, por exemplo, os escândalos relacionados ao uso de madeira, a exploração. É um tema muito complexo, o combate ao desmatamento. E aí eu vou deixar a minha última contribuição, pensando nos 10 anos, pensando na experiência que eu vivenciei. Eu acredito que os sistemas de tecnologia da informação e da comunicação, eles tendem a crescer cada vez mais na questão das ofertas de soluções para que a gente torne a gestão pública mais eficiente. O sistema do cadastro ambiental rural foi um exemplo, né? Ele é um exemplo disso. A realidade que eu vivenciei, sabe, Carol, de trabalhar no órgão ambiental, de pegar o CD com os arquivos, de ter que abrir um software, de elaborar um parecer, digitar e imprimir, a gente conseguiu inovar com a análise do CAR a ponto do técnico que realiza essa análise, ele ter um conjunto de processamentos realizados previamente para ele e poder fazer o parecer dele de uma forma muito automática, padronizada e encaminhar os resultados direto pela internet para o cidadão, para o proprietário rural que tem um CAR que está sendo analisado. Então, eu acredito que esse aspecto relativo à preparação para a atuação junto aos desenvolvedores dessas soluções de tecnologia da informação é algo muito valioso, né? O próprio ambiente, o uso das ferramentas de geoprocessamento, de sensoriamento. E a questão da transparência, né, dos dados públicos também, né, da disponibilização cada vez maior dos dados
que a gente gera, né, enquanto órgão ambiental. Muitas vezes a gente ficava ali num computador de ciclano que tinha um documento, que tinha um arquivo shape. Então, hoje em dia, a gente caminha, ainda que lentamente, mas a gente está caminhando para esse compartilhamento, né, maior das informações públicas. Isso aí, é um Bastante grande interessante. desafio. Essas soluções, né, de TI, elas têm muito a oferecer. É o próprio projeto que eu estou trabalhando atualmente, o Observatório, ele tem esse lado de oferecer transparência e ele tem um outro lado também de trabalhar na combinação das informações, dos dados, para gerar novas informações, para gerar análises que favoreçam a tomada de decisão no ambiente público, que isso aconteça de uma forma mais qualificada, mais eficiente. Bom, até finalizando aqui a minha contribuição, vou passar de volta para você, Carol, para fazer as suas considerações finais. Lembrando a todos que estão nos acompanhando, nós estamos gravando a live, vai ser disponibilizada no nosso canal do YouTube. Pedimos aí que deixem lá os seus comentários, as suas contribuições para o debate, que acompanhem o canal da AF. Nós teremos mais uma live ainda, no dia 2, com colegas que atuam no setor privado. Então, a gente tem um encerramento muito legal preparado para vocês aí. Bom, Carol, devolvo a palavra para que você se despeça e faça suas considerações finais. Tá certo. Bom, eu queria agradecer novamente, então, Pedro, o convite, agradecer a presença aí dos colegas que nos acompanharam. Tá bom? Oi, Carol, desculpa. Oi, voltou? Uma ligação pessoal aqui, robozinho, me ligou, atrapalhou a transmissão, então eu devolvo para você, Carol, com suas considerações finais. Obrigado. É isso, agradecer, Pedro, pelo convite, agradecer a todos que assistiram né, a live e me colocar à disposição também, né, do pessoal que está assistindo, quem quiser trocar uma ideia, conversar, né, eu vou colocar meu Instagram aí e a gente deixar o canal aberto, né, para quem quiser bater um papo também e pedir informações, às vezes, lá sobre o IBRAM, sobre o trabalho. Estou aí disponível, tá bom? Agradeço. A gente que agradece, foi muito legal conversar com você. Eu queria aproveitar, sabe, e registrar aqui o meu apreço à dedicação dos colegas aí que atuam no IBRAM, deixar um abraço. Eu sei que temos muitos, né, floresteiros. Temos muitos. Um abraço também para os colegas das outras profissões, com certeza, né? É um piano pesado que precisa ser carregado. Nós precisamos dessas várias especializações, esses vários olhares. Eu acredito muito no poder do ensino, né? O sistema de ensino, com todas as suas dificuldades, né? Com todas as suas questões e desafios. Eu acho muito valioso esse investimento que é feito, né, na formação de profissionais e no momento em que a gente vai atuar nos órgãos de meio ambiente, nós percebemos a transversalidade dos assuntos, das pautas. Essa visão combinada certamente produz os melhores resultados. Então, eu tenho uma consciência muito grande da importância do trabalho aí dos nossos colegas que atuam no IBRAM, também os nossos colegas que atuam no IBAMA, no Instituto Chico Mendes, no Serviço Florestal Brasileiro, no Ministério do Meio Ambiente, no Ministério da Agricultura. Essa é uma série de órgãos na Agência Nacional de Águas. Os profissionais da engenharia florestal, como você falou, têm uma formação bem ampla e estão aí contribuindo com a execução das políticas. Para finalizar, uma coisa que eu gosto muito de lembrar, sabe, Carol? A engenharia florestal é uma profissão que, para mim, é bastante apaixonante, até pela história, né, e o contexto, né, em que ela surge, o contexto de lidar com desafios do ser humano, né, necessidade de energia, necessidade de madeira, tudo muito presente no nosso dia a dia. Então, surge uma ciência, surge um conjunto de técnicas, um desenvolvimento tecnológico. Nós trazemos isso para o Brasil, em 1960,
E um momento marcante, sabe, no Código Florestal, que nós estávamos falando agora há pouco. O Código Florestal, a partir de 65, ele passou a determinar que a exploração das florestas ela não poderia ser feita de forma empírica. Ela precisaria ser feita por meio do manejo florestal sustentável. E isso, em um momento em que a engenharia florestal chegava ao Brasil, nós temos aí 61 anos de ensino da engenharia florestal. Eu costumo brincar, sabe, Carol? O pessoal da florestal entende que no nosso conjunto de profissionais formados, certamente temos a nossa curva do J invertido bem configurada. Né? Nós temos as nossas portas-sementes, que são os nossos colegas aí, fundadores, né? Os primeiros profissionais que se formaram, né? Abriram o caminho para nós. E hoje tem todo um conjunto de profissionais, se não me engano, são 75 cursos de engenharia florestal no Brasil. Então, muitos profissionais atuando, deixando uma grande contribuição. Então, como nós estamos comemorando o mês do trabalho, nós sabemos que uma sociedade mais eficiente, né, um serviço público mais eficiente, ele surge desse trabalho intenso e muito qualificado dos profissionais.